Mulher só gosta de cara escroto. Não gosta de cara bonzinho. É esse o tema de hoje desse vídeo, que é um vídeo que foi finalzinho do mês passado, mas aí caiu no Twitter, e aí o Twitter tem opiniões, né? E a gente vai falar desse tema hoje, que é esse tema de por que será que a gente gosta só de gente escrota, só de gente que maltrata. Será que a gente só gosta disso? Não sei. O vídeo é esse aqui, ó, da Poxa Thay. Tá aí no TikTok. Ela fez esse vídeo aqui. E aí, vamos assistir? Vamos. Calma aí. Gente, por que nós mulheres a gente não consegue gostar dos meninos que tratam a gente bem? Tipo assim, os meninos bonzinhos, sabe? Que chama pra sair, que manda mensagem, que não some, que não mente. Porque a gente só fica obcecado em quem é ruim com a gente, em quem pisa na gente. Eu falo por mim. O menino bonzinho que manda mensagem sempre, que curte tudo, que responde tudo, eu não quero. Eu falo, não, esse aqui tá muito fácil. Eu gosto dos que pisa, dos que não responde, dos que some, dos que mente. Eu tomo no rabo, mas não importa. Entendeu? Tipo assim, às vezes a pessoa, ela não é nem tão escrota. Tipo assim, vocês conversam e tal, mas é do jeito dela. Entendeu? Ela some, ela mente. Mas você não faz isso com ela. Entendeu? Mas ao mesmo tempo vocês conversam do bom dia ou boa noite. Então significa alguma coisa. Mas ao mesmo tempo não significa nada. Às vezes ele só quer manter você ali. Gente, desabafei. Entendeu? Mas eu fico obcecada na pessoa. Tipo, que ela parece que quer, mas não quer. É esses que eu fico obcecado. Os que eu já tenho de bandeja, eu não tô nem aí. Aí caiu no tweet aqui, ó. Deus me livre desse papo de otária. Nada melhor do que um homem bonzinho, que só falta você fazer ele de cavalinho. E ele tá lá feliz da vida, sendo mais paciente que Jesus. Né? Dá até dó de gente assim, que acha bom ser tratada que nem merda. Deus me livre. Aí a outra falou, nós mulheres, odeio quando me incluem numa conversa em que eu discordo plenamente. Esse tipo de homem desperta em mim um desejo primitivo de me tornar um gorila alfa defendendo o meu grupo. Como assim, Mona? Tá. Quem gosta de relacionamento conturbado é adolescente. O que eu mais prezo é a paz, a estabilidade e afeto mútuo. Que lindo. Então, Platão. Inclusive outro dia no vídeo da Chantal, que eu falei do negócio de Sócrates e tudo mais, que a Chantal falou um monte de besteira lá sobre Sócrates. Eu tava falando o que Sócrates tinha falado e falei de uma forma bem superficial. Aí o povo já veio assim, não é Sócrates que falou, Beta, é Platão. Jura? Não, jura. Não. É que assim, eu acho na minha cabeça, não sei você aí. Eu não sei você, mas na minha cabeça. Nossa, ficou esquisita a minha sobrancelha hoje. Na minha cabeça fica subentendido que quando a gente fala de um, a gente tá falando de outro, né? Porque um não existe sem o outro, né? Ah, tá, Sócrates, não sei o que, nananã. Bem, o nome importante na filosofia é o Sócrates, até porque a gente chama de filosofia pré-socrática e pós-socrática, né? Não é pré-platônica e pós-platônica, né? Mas óbvio que quem escreveu tudo foi ele, né, gente? Tem até gente que diz que Sócrates é um personagem, né? Mas agora eu tô incomodado aqui. Foda-se, vai ficar assim. Tem um livro. Desculpa. Acharam que essa é uma coisa boba. Chantal, senta aí, que a gente vai conversar. Tem um livro chamado O Banquete. É muito louco como você acha, gente, que a filosofia não faz parte da sua vida. E aí, você vai ver. Calma aí, rapidinho. Você vai ver um negócio do tipo esse. Você acha assim, ai, nossa, eu que inventei. Ouviram o que eu falei até agora? Você acha assim, nossa, eu que inventei a minha maneira de amar, né? Inclusive tem um podcast maravilhoso do Michel Conforado, que eu já falei algumas vezes em alguns lugares que eu vou, eu nem preciso falar, porque esse podcast é super bombado, chamado É Tudo Culpa da Cultura. Né? E lá ele vai falar, né, sobre amor, várias formas de amar, é maravilhoso, vocês deveriam ouvir. E aí ele fala sobre casamento arranjado, sobre como a maneira que a gente ama também é arranjada, né? Arranjada no sentido de construída. E aí, menina, o que eu tava falando? A gente acha que a gente que inventa, que a gente é muito trendsetter,
que foi o TikTok que inventou alguma coisa, né? O TikTok, que nem o TikTok descobre capital cultural, não sei o quê, como se isso fosse uma grande novidade. Platão, no livro O Banquete, conta a história de Sócrates. Olha lá, de quando é esse livro? Vamos ver aqui. O Banquete. Eu tô atrasadíssima hoje pra dia, gente, vocês não têm ideia. E eu tô aqui enrolando falando do Banquete. O Banquete é de 380 antes de Cristo, né? Então tem aí mais de 2000 e quase 2.500 anos, né? No Banquete, meninas, o Platão, ele conta Sócrates, o povo tava lá, o povo gostava, né? Não tinha muito o que fazer a galera, né? Não tinha uma CLT, um negócio. A galera ia encher a cara, né? E aí eles iam encher a cara em volta de um banquete e tudo mais, e entre um goró e outro, eles discutiam coisas da vida, né? Eles discutiam, no banquete especificamente, eles discutem sobre o amor. E aí, porque o amor é a tampa da minha panela, é a metade da minha laranja. Tá lá no Banquete. Porque o meu amor é um amor mais assim, psicológico, sabe? Que eu admiro a pessoa. E aí eu admiro, sabe? É uma coisa mais de troca de conhecimento. Tá lá no Banquete. O meu amor é 2.500 anos atrás. E aí, o próprio Sócrates, né? Que gostava lá no final, o que ele fala? Para o Sócrates, o amor é a falta. Para ele, não quer dizer que tá certo, tá errado, né, galera? Vão lembrando aí que por isso que ele tinha essas discussões, só que ele tinha ali o método socrático dele, não sei o quê, mas aí a gente está entrando em detalhes. Para ele, o amor é a falta. Na verdade, o amor não é sobre você amar, mas você sentir falta de quem você ama. E aí, isso tem a ver com o que a menina tá falando sobre você amar o que é difícil. Porque o que é fácil, o que já tá ali, não tem a vontade da busca, né? Não tem. O que você gosta é de você querer possuir aquilo. No momento que você tem, perde a graça. Você não quer mais, né? E aí, menina, tem a ver com isso, de você gostar do bonzinho, gostar do malzinho. Tem várias outras coisas que eu espero, eu não sei quais são os outros vídeos. Tem outros vídeos falando desse assunto que eu espero que me dê abertura para conseguir falar de outras coisas. Porque tem, obviamente, muitas outras coisas que não só isso. Mas uma das coisas do amor é isso. É o desejo por aquilo que a gente não tem, que não consegue conquistar. Porque aquilo que tá fácil não cria nem esse vazio da vontade de conseguir, né? Desculpa. Vamos ver o vídeo. Caras que são... Cadê? Essa aqui é Pietra Gauer. Vai, Pietra. Vamos falar sobre aqueles caras que são bonzinhos demais? Mas primeiro, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, mulheres. O cara que tu é apaixonada, ele não chega nem perto de ser bonzinho, né? Eu tenho certeza que tu vai me responder, ele não chega nem perto de ser bonzinho. Pois então, que coisa, né? Vamos tentar entender o porquê que a gente não gosta do cara que é bonzinho demais. Não faz sentido a gente não gostar do cara que é bonzinho. Todas as vezes que eu me relaciono com uma pessoa que é, tipo, muito boazinha, eu fico pensando assim, é bonzinho demais. Tipo, não tenho... Sabe? Não sei se vocês vão me entender. As mulheres vão me entender. Na verdade, eu acho que os homens também têm isso com as mulheres. Tipo, nossa, boazinha demais. Tipo, não, sem sal. A gente gosta de sofrer, gente. A gente gosta de desafio. Não deveria? Não deveria. Aqui tá no mesmo lugar do que a gente tá debatendo, mas tem outra coisa que eu vou adicionar depois. Vamos lá. Mas, infelizmente, é assim. Quando o cara tá, assim, muito querido, muito bonzinho, muito legal, muito tudo, não tem graça. Entendeu? Ai, que horror. Que horror tá falando isso, gente. Mas, infelizmente, é verdade. Amigas, por favor, comentem aqui e digam que não sou só eu. Senão eu vou estar pagando de louca aqui, né? Que linda moça, tão criativa.
Tem uma outra coisinha, além do que a gente já falou, tem uma outra coisinha também, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente acha que o nosso desejo é biológico. Muitas vezes, pode até ser, né? Pode até ser uma combinação. Meu Deus, por que eu tô entrando nesse assunto tão atrasada? O cabelo tá meio desorganizado hoje. As mulheres têm uma expectativa em cima dos homens por uma questão cultural. Vou falar bem baixinho, porque tem gente que fica chateada quando a gente fala isso. Por uma questão cultural, as mulheres elas esperam da figura masculina que ela seja dominante. Dominância quer dizer agressividade. Dominância quer dizer uma pessoa levemente escrota. Um cara doce, bonzinho, são coisas atribuídas à feminilidade. E normalmente, uma mulher, ai que linda, uma moça tão criativa, tá buscando algo que não é isso, né? Normalmente ela tá buscando alguém que faça ela sentir, né? Que mesmo que ela tenha que ser um pouco maltratada, tem que ser alguém que é macho. Não é todo mundo, obviamente. A gente está falando de uma generalização, né? Mas tem essa questão também. É a outra coisa que faz algumas mulheres se afastarem do cara bonzinho. Normalmente você vai ver a mulher, normalmente quando... E aí vem toda uma questão de TikTok aqui falando da sua energia invertida e não sei o que. Esse surto Handmaid's Tale de... você... Sabe por que você não chama o cara... Sabe por que você não atrai o cara que é o cara ideal pra você? Porque a sua energia masculina está desequilibrada. Mas aí você vai ver, muitas vezes, a mulher realmente, a mulher que se coloca mais, a mulher que tem mais características que estão dentro desse universo dito como chamado como masculino, ela provavelmente vai ter um cara do lado que vão ter outras características, porque nem sempre o casal ele vai ter características complementares, mas a gente sabe que socialmente é mais fácil lidar um casal com características complementares. Não é obrigatório, mas a gente sabe que às vezes é mais fácil. Por exemplo, é difícil num casal 2 pessoas que querem tomar a decisão sobre tudo. É difícil num casal 2 pessoas dominantes, né? No sentido de personalidade mesmo, né? Então, normalmente no casal tem uma pessoa mais dominante e uma pessoa que se deixa mais ser dominada. E aqui a gente está falando de pequenas decisões da vida. E aí, óbvio que tem casais onde esse papel ele é dividido, né? Onde uma pessoa manda mais numa coisa, outra pessoa manda mais na outra. O problema é quando a gente naturaliza, biologiza, né, esses papéis como sendo naturais. Por exemplo, é natural que o homem mande não sei que no trabalho, é natural que a mulher mande em casa. Essas coisas não são naturais. E aí, muita gente sofre por não ser dessa maneira, por não gostar de ser dessa maneira, por não ter um relacionamento dessa maneira, e aí termina o relacionamento é maravilhoso. Mas a pessoa termina o relacionamento porque ela viu no TikTok que homem que não faz não sei o quê não é bom para ela. Não ama ela de verdade. Aí fudeu tudo. Então a gente já tá aí, ó. Primeiro na questão do amor pela falta e segundo os papéis de gênero, né? Sim. Tá Sabe bom. aquele cara bom? Calma aí. Essa aqui é a Letícia Pinheiro. Sabe aquele cara bonzinho que te trata que nem uma princesa? Te responde rápido, tá sempre te mandando mensagem. Aquele cara que você olha pra ele e pensa, caramba, se tivesse química, parece que falta sal, falta um borogodó. Aí você fica enrolando ele até aparecer um outro melhor. Toda vez que um homem começa a gostar de você, você enjoa, não quer mais. Quer aquele que não gosta de você. Deixa eu te explicar o que tá acontecendo, minha filha. Presta bem atenção aqui. Você tá acostumada a lutar. Você tá acostumada a sempre correr atrás. Você acha que é falta de química, que falta sal. É só a tua baixa autoestima sabotando um relacionamento que poderia ter dado muito certo se você deixasse esse bloqueio emocional de lado. Desculpa, gente, eu tô meia hora na frente. Que não imbecil. Desculpa. Vocês entenderam, né? Finge que era eu que tava falando. Desse uma
chance pra esse carinha e começasse a entender que você merece sim um amor recíproco, que você merece sim ser tratada que nem uma princesa. Enquanto você não entender que essa falta de química não é o problema no cara e que esse cara poderia ser incrível pra você e que essa falta de química é só uma parte sua bloqueando pra você não ser amada, porque você tá tão acostumada com o caos, quando você entender isso, minha filha, você finalmente vai começar um relacionamento. Ai, mas ele é feio. Ai, mas ele é pobre. É só olhar pro teu histórico, filho. Olha um monte de homem liso e feio que você se apaixonou e não entendeu o porquê. Ah, não entendi o porquê. Porque tu foi rejeitada, amor. Tu foi rejeitada. Não é tão simples assim, mas tem algum ponto nisso, sim. É óbvio que se você está acostumada a, por exemplo, você cresce numa família, né? Onde você vê seu pai, sua mãe, ou as pessoas, ou as autoridades amadas, as pessoas que você gosta, brigando o tempo inteiro, né? Que você vê que a maneira que essas pessoas tinham de te tratar é pela agressão, você vai confundir amor e agressão, né? Você vai confundir amor e dificuldade, você vai confundir, você vai sempre se espelhar. Porque, gente, uma coisa, e eu vi uma coisa tão bonita ultimamente, esses dias, uma pessoa falando assim, a gente tem muita pouca paciência com a gente, porque a gente acha que as coisas que a gente faz, ou as coisas que a gente sabe, as coisas que a gente sente, são muito fáceis de serem mudadas. Por isso que a gente fala tanto sobre autocompaixão, porque autocompaixão não é simplesmente, ai meu Deus, você é tão linda, você é tão criativa. Não é isso. Autocompaixão é você entender o seguinte. E aí essa pessoa deu esse exemplo, que é assim... Quando você é criança, você tá ali brincando, tá ali interagindo com a família, tá ali almoçando, tá ali não sei o quê. Só que enquanto isso, você também tá absorvendo a língua, né? Então você aprende a falar. E você aprende a falar como? A criança, ela passa por aula para aprender a falar? Não. Ela aprende quase por osmose ali, ela aprende observando, ela vê os outros falando e ela vai entendendo a estrutura da língua. Ela vai entendendo a maneira como se fala, a maneira como se comunica. Ela entende que esse movimento aqui, ó, é um movimento de felicidade. E essa cara é uma cara de tristeza. A criança, ela aprende a falar, só que ela também aprende outros alfabetos. E ela aprende alfabetos do afeto, alfabetos do apego, alfabetos emocionais. Ela aprende com os pais e com as pessoas em volta como que se lida com a tristeza, como que se lida com o luto, como que se lida com a alegria, como que se lida com a ansiedade, com a expectativa. Ela não está só aprendendo a falar papai e mamãe. Ela está aprendendo a como se convive, como se olha, como se entende como pessoa. Então, quando a gente diz que, porque quando você está em casa e você não se sentiu segura o suficiente, né? Você não sentiu que, por exemplo, você não sentiu que tinha alguém para você extravasar as coisas que você estava sentindo e você se torna uma pessoa muito introspectiva no sentido de não conseguir lidar com as suas emoções depois de adulto, você não é uma coisa boba que você aprendeu e simplesmente você vai chegar na terapia e a pessoa vai falar assim, olha! Porque as pessoas acham que descobrir o problema é a mesma coisa que resolver o problema. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, inclusive uma coisa está bem longe da outra, né? Então, assim, uma coisa é você descobrir, olha, eu tenho esse problema, eu tenho uma baixa autoestima porque a minha família nunca reconheceu as coisas que eu fiz. Ou eu tenho uma baixa autoestima porque eu sempre senti que a minha mãe sempre falou, tô dando exemplos, né? Minha mãe sempre falou que eu não fazia mais do que o necessário, eu fazia o mínimo. Que o que eu fazia eu não devia ser recompensada, eu não devia ser celebrada pelo que eu fazia. E por isso hoje eu sinto que tudo que eu faço é uma merda. Descobrir isso, porque muita gente se diagnostica no TikTok, né? Descobrir isso não resolve a sua vida. Não faz você magicamente parar de sentir isso. Porque imagina que seu cerebrinho, olha, imagina que ele cria uma estrada, tá? E essa estrada, ela liga o meu sentimento de valor com eu não valho porra nenhuma. Então, toda vez que você cair num lugar onde seu cérebro vai falar, opa, cadê o sentimento de valor dessa pessoa? Ela vai cair aqui, ó, e a estrada vai levá-la diretamente para eu sou um lixo, não sou porra nenhuma.
Não é você que escolhe. Não é você mentalmente que fala, meu Deus, para de fazer isso. Sabe o que a gente tem que fazer? E primeiro tentar, assim, ó, diminuir a velocidade dessa estrada. Depois tentar ir aos poucos fechando a estrada. Depois começar construindo outra estrada. Ao mesmo tempo que a gente está aqui mexendo nessa, tentando quebrar o cimento dessa, está tentando construir outra. Aí, ó, anos e anos e anos depois, quem sabe um dia, quando cair assim, ó, quando o seu cérebro ir buscar o lugar do seu alto valor, quem sabe ele não vai tomar essa estrada aqui e vai tomar essa aqui de, eu acho que eu até, acho que eu tenho algum valor, sim. Então, não é tão fácil. E aí, por que eu estava falando disso tudo? Porque você passou 10, 15, 20 anos da sua vida construindo essas estradinhas cheias de cimento ali, ó. Bem asfaltadinha, iluminada, sinalizada. E aí você acha que em 5 dias vai tudo resolver, lendo um livro. Vendo um vídeo no YouTube, você acha que vai resolver tudo. Não vai. Aí a gente tem pouquíssima paciência com a gente. Tô falando isso pra vocês, falando pra mim também. Porque eu tenho nenhuma paciência comigo. Eu nem sei porque eu entrei nesse assunto. Desculpa, vamos ver o próximo vídeo. Primeira coisa é tirar essa coisa. Como gostar do bonzinho? Primeira coisa é tirar essa coisa do ele é muito bonzinho. Não, ele é homem. Ele tá te dando atenção, ele tá querendo fazer acontecer, ele tá querendo te impressionar. É isso que você merece. Quando a gente fala bonzinho, a gente já coloca ele na pose do ele é muito bonzinho. Ai, coitadinho. Ai, tô com peninha. Olha a pena que você coloca quando você fala desse homem. Não tem que ter pena, não. Pena eu tenho de quem não quer o cara legal. Que o cara se apresenta 100% disponível, querendo fazer acontecer, te respeitando e você não quer ele. É dessa pessoa que eu tenho pena. Porque você quer quem? O cara babaca. E aí a segunda coisa, abominar o comportamento do cara babaca que você coloca num pedestal falando ele não presta, mas nossa, ele me bagunça toda. Que adianta bagunçar tua cama e bagunçar tua vida também? Começar a ver todas essas atitudes que ele faz que você fica tão maluca, que tá cagando pra você, que tá te desprezando, que some e reaparece, que é 8,80, condiz preso. Olhar pra ele e começar a ter nojo de um cara que você deita na cama e você tem certeza absoluta, não se engane, você tem certeza absoluta que há 2 dias atrás tinha outra no seu lugar. Começar a ter nojo de um cara que não sabe tratar uma mulher bem, de valorizá-la, de respeitá-la. Então ele não é bonzinho. Você que tem perdido tempo demais com quem tá cagando pra você. Eu acho esse vídeo tão delicado, porque e aí eu não vou conseguir entrar nesse assunto aqui, que esse assunto é muito longo, que é o seguinte, como que eu vou entrar nesse assunto sem ser cancelada de uma forma rápida, que eu possa explicar o que eu quero dizer? A maneira que você se relaciona sexualmente com uma pessoa não é a mesma coisa ideal para o seu relacionamento afetivo em algum nível, tá? Por quê? Eu acho que tem algumas coisas que estão misturadas aqui, que uma coisa é o cara ser bonzinho porque ele tá querendo fazer ele tá querendo fazer o cortejo, né? A gente sabe que aquele cara tá sendo bonzinho porque ele tá querendo te impressionar, né? Então, esse cara bonzinho não é a mesma coisa do cara que é bonzinho, que é o que querem dizer aqui, que é o cara emasculado, tá? Esse que é o cara que a galera não gosta, que é o cara que não é tão masculino. Esse é o cara bonzinho que normalmente não gostam. O cara que é bonzinho, que tá fazendo o cortejo, que você sabe que ele tá ali babando um ovo, esse aí até você finge que não sabe e tudo mais, etc. Eu acho que a gente tem que buscar, talvez num relacionamento, um cara maduro. Maduro emocionalmente mesmo, assim. Isso não quer dizer que esse cara não vai ter defeito, mas também não quer dizer que o cara vai ser um bobão, que não vai fazer nada, não sei o quê. Pode ser que você goste disso, tudo certo também. Depende de quem você seja. Pode ser que você goste de um cara que seja mais bobo, mais ali, mais tímido, às vezes, mais introspectivo, tudo certo. Eu acho que tem a ver... Eu acho que então, eu vou até me corrigir. Eu acho que a primeira coisa é você se conhecer para entender o que você está buscando, né? E às vezes, muitas vezes, o que você quer no cara não é o que você racionalmente quer, né? Então, assim, o que você quer, que você aprendeu, o que funciona para você, talvez seja um cara mais na dele. Mas na sua cabeça, você não quer um cara mais na dele, porque porque as suas amigas dizem que você não pode ter um cara na dele, porque é um cara frouxo. Então você fica nesse conflito, você tem que descobrir o que você quer de verdade, né?
E aí, do outro lado, tem essa questão sexual que é o conflito, e aí esse é um lugar muito delicado, o conflito e até um pingo. Ai, eu vou falar isso com muito cuidado, pelo amor de Deus, Senhor, não façam cortes disso. O conflito e a agressividade fazem parte do sexo. Tem um vídeo muito maravilhoso, que eu gostaria muito que vocês, se vocês tivessem tempo, se vocês entendessem inglês, vocês assistissem, que é um vídeo da ContraPoints sobre Crepúsculo. Sim, esse vídeo eu acho que tem 3 horas. É mais do que um longa-metragem. Eu tenho quase certeza que é isso. ContraPoints, Twilight. É esse mesmo. Tem 2 horas e 52, tá? Esse vídeo sobre Twilight da ContraPoints E é sobre esse assunto. Sobre o quanto a relação sexual entre o Edward e a Bella passava pelo fato dele poder matar ela a qualquer momento. E isso é uma coisa muito delicada. E aí ela vai falar muito, a ContraPoints vai falar muito sobre o desejo a quantidade de, por exemplo, esses livros de banca que tem sobre mulheres sendo sequestradas e se apaixonando pelo sequestrador, mulheres sendo não sei o quê, o quanto isso está no imaginário de alguma forma e o quanto isso pode ser extravasado de uma forma saudável sem se tornar um problema. Mas é um assunto profundamente profundo que no vídeo dela demora 3 horas, né? Para falar sobre erotismo, para falar sobre um monte de coisa, que eu não vou me atrever a entrar aqui. Porque senão vai dar ruim, tá? Mas se você tiver essa paciência, vai lá assistir, depois assiste o canal dela inteiro, que assim, é uma obra-prima do YouTube. Conversa com um amigo hétero. Calma aí. Essa aqui é a Alô Cavalcante. E eu tive uma conversa com um amigo hétero e eu pedi pra ele até me deu a ideia, na verdade, de fazer esse vídeo, então antes que venha me lacrar de tá expondo conversas pessoais. Ele me deu a ideia de gravar o vídeo, então eu quero contar pra vocês. Que ele falou, na verdade, num grupo de amigos nosso, que ele tava chateado porque os amigos héteros dele, no grupo de futebol, falou que ele seria o pretendente perfeito pra uma irmã deles namorar, por exemplo. Eles estavam falando, quem daqui a gente deixaria namorar com a nossa irmã? E ele foi o mais votado. E o nosso grupo tem muitas mulheres e muitas pessoas gays, a gente ficou, mas por que você tá ofendido com isso? Qual é o problema disso? E ele ficou tentando explicar que ser bonzinho, ser o cara bacana, não é bom. Ele queria ter o direito de ser um bad boy, de ser o cara, tipo, meio malvado, sabe? E ficou todo mundo lacrando ele, falando, cara, isso é uma visão muito nociva. Por que você acha que ser um cara bacana é ofensivo? E ele falou, não, porque ser o bonzinho, ser o cara bobinho, não é legal. Ninguém quer ser o cara bonzinho, ninguém quer ser o cara bobinho. Enfim, ele tentou explicar, a gente acabou não entendendo absolutamente nada, e ele deixou por isso mesmo e falou, esquece. Só que isso foi muito interessante pra gente entender a visão masculina sobre o seu próprio comportamento para com mulheres, né? Muitos homens, às vezes, performam essa coisa de ser cafajeste, de ser canalha, porque eles acreditam que isso é muito mais interessante pras mulheres. A gente já falou sobre isso aqui, é exatamente isso. Gente, a nossa maneira de amar foi construída pelos filmes que você assistiu na sua vida. Qual foi o filme que o bonzinho se dá bem no final? Qual foi o filme que o bonzinho nerdzinho normalmente termina com a menina? Quem é que normalmente consegue a garota no final? E isso serve para os dois lados. Isso é aquela história, né? Não, gente, gosto não se discute. Gosto só se constrói, se você perceber. A maneira que você ama é a maneira que você viu que tá certo amar. Por que é que tanto gay tem ideias fodidas de relacionamento? Porque a gente cresceu vendo filme de gay se fudendo e sendo estripado e desmembrado e tacado no lixo. Que os poucos filmes LGBT que tem, o gay no final, ele é espancado e morto. É difícil um pouco a gente criar um ideário de relacionamento saudável quando a gente acha que a gente vai morrer a qualquer momento e quando a gente não tem nenhuma forma
de pensar um relacionamento onde as coisas terminam bem. Porque é difícil, até hoje, a gente elencar filmes onde o casal LGBT termina bem. Então, o cara, você vê que, olha que coisa louca. O cara, ele tá puto porque ele não faz o estereótipo do homem masculino e isso pra ele é ruim. Sendo que, obviamente, se ele tiver que fazer isso, ele vai estar lutando um pouco contra a maneira como ele próprio é, né? Mulheres, porque foi criada essa ideia de que um homem ruim, um homem safado, um homem que engana, as mulheres querem muito mais do que um cara que é bom, que te trata bem, que é legal. E, gente, existe uma construção no imaginário das mulheres para que elas se atraiam por esse tipo de homem tóxico, sabe? Isso não é uma coisa que acontece naturalmente. Isso foi uma coisa que foi colocada na gente por muito tempo, esse homem... Inclusive, quando um homem bate numa mulher, outras mulheres se juntam falando, ele é homem. Às vezes acontece, amor. Tá tudo certo. Você tem que consertar, esse homem que você tem que curar. Mas isso não significa que as mulheres não gostam de homens que são bons, que são saudáveis mentalmente, que são uma pessoa bacana. Na realidade, mais e mais mulheres não estão se envolvendo com homens justamente porque querem se envolver com homens que sejam decentes e não conseguem encontrar nenhum. Então, assim, é muito interessante essa conversa que eu tive com meu amigo, o Pedro, e eu achei muito legal que ele me deu essa ideia de fazer esse vídeo, porque realmente eu não tinha noção dessa ideia. Ele é um menino muito legal, uma pessoa maravilhosa, só que ele ficou se sentindo ofendido e diminuído quando os colegas disseram isso sobre ele. E assim, quantos meninos bacanas e bons não ficam tentando fingir que são ruins pra tentar entrar em algum tipo de padrão de masculinidade, né? É babado, bichas. Enfim, é isso. Beijo! Vamos combinar uma coisa também que não pode passar despercebida nesse vídeo? É um grupo de homens juntos conversando que homem do grupo eles deixariam que namorassem as irmãs deles. São muitas camadas nessa história. E não só são muitas camadas, como eu entendo o cara se sentir emasculado, porque a gente sabe muito bem quais são as coisas que fazem um grupo de homens querer deixar uma pessoa... Aqui eu estou generalizando também, desculpa. Estou generalizando, mas a gente sabe mais ou menos que características que um grupo de homem busca em um outro homem para deixar ele se relacionar com a sua mulher. Se o cara é consciente, é assim, porra, eu acho que, com essa mulher, no caso, a irmã, etc., né? Se o cara é um consciente, que a gente sabe que não tem muito por aí, o cara fala, não, um cara, porra, responsável, legal, que vai tratar bem, não sei o quê. Agora, se o cara é um babaca, ele vai escolher o mais afeminado. Aquele que não representa ameaça na tribo, né? Ai, meu Deus, que vídeo. Amiga, mas eu já tô enjoando. Calma aí, vai. Essa aqui é a Oi Duda Rodrigues. Ai, amiga, mas eu já tô enjoando dele, você acredita? Pois é, ele é muito bonzinho, um amor de pessoa, me trata muito bem mesmo, como ninguém nunca me tratou. Mas eu Quantas vezes eu ainda vou tampar o vídeo até o final do vídeo? Vamos apostando aqui, gente, beta bet. enjoo muito fácil das pessoas, eu não sei o que é. E também eu tô sentindo como se estivesse faltando uma emoção, como se faltasse alguma coisa. E se a gente traduzisse essa conversa? Ele me trata muito bem e eu tô completamente apavorada com isso, né? Porque eu não sinto que eu mereço amor. Não sinto que eu mereço amor nenhum. E eu também aprendi que amor era loucura, era gritaria, altos e baixos, era coração acelerado. Aí chega a pessoa e me trata bem? O que eu faço depois disso? Eu nunca cheguei nessa parte. É pra criar intimidade? Isso quer dizer, então, que eu tenho que ser vulnerável, que eu tenho que me mostrar imperfeita, além das minhas máscaras, abrir meu coração. Não, porque tá, aí eu posso criar conexão, mas também tem a chance da pessoa me abandonar e eu ter que acessar aquela dor ali de abandono que doeu pra caramba na minha criança interior. Não, obrigada. Eu prefiro eu mesma pular do barco do que ter chance dele pular do barco em algum momento. Eu prefiro falar que eu tô enjoada dele, tá? Então tá, amiga, eu tô muito enjoada dele. Ah, eu gosto desses vídeos, porque esses vídeos são bons, porque é aquela história que a gente estava falando, né, do processo de conhecimento. É bom você chegar no momento onde você reconhece o processo na sua cabeça, da onde vem aquilo. Isso, muitas vezes, tem gente que acha que termina o processo terapêutico aí, ele não termina, ele começa aí, inclusive. É importante você ver essas coisas para
te fazer refletir minimamente, do tipo, porra, será que é isso? Mas tem gente que vê esse TikTok e fica... As pessoas, elas se preenchem só de ver esse tipo de coisa e falar, ah, tá, descobri por quê. Mas aí não resolveu nada, né? Você continua sofrendo, a questão psíquica continua aí, né? Então, assim, o primeiro passo é importante de você perceber, do tipo, é isso. O que é amor pra você, né? O que é um... Nesse vídeo que eu tava vendo, a pessoa até fala sobre um exercício de fazer até uma coisa boba, do tipo, homem é 3 pontinhos. E aí você completar, sem pensar. Sem pensar. Né? A primeira coisa que vem na cabeça. Homem é, mulher é, amor é. Né? E aí vem a primeira coisa que vem na tua cabeça, e aí investigar isso. Por que eu achei isso? Por que isso veio do meu subconsciente? E por que eu acho isso? Aí você vai lá, volta na sua casinha, vê como é que papai e mamãe se relacionavam, né? Como que você se sentia, porque a história é... Também não adianta você voltar lá com a cabeça que você tinha antigamente, né? Tem que voltar lá com a cabeça que você tinha naquela época. Ah, mas tudo bem, porque a minha mãe, ela fez tudo de bom e do melhor pra mim, sabe? Ela estava fazendo o melhor que ela podia. Sim, meu amor, hoje você, minha linda, criativa, hoje você sabe disso. Mas na época você não sabia. Tinha mais coisa nesse vídeo, mas eu quero parar ali por aqui. Eu acho que a gente já abriu tantas portas. Bom vídeo pra começar a segunda, né? É isso aí. Um beijo.